A porção de Metsorá discute doenças de pele. E, na verdade, está falando de conceitos espirituais e que uma doença espiritual e que é causada pelo Lashon Hará. Lashon Hará é falar mal dos outros. A definição de Lashon Hará é fazer um comentário negativo, verdadeiro, sobre uma outra pessoa. Se for falso, é pior ainda. Mas que Lashon Hará, que é fazer um comentário negativo, verdadeiro sobre outra pessoa, é considerado um dos piores curtos-circuitos, uma das piores negatividades que existe e que dá doença de pele, dá essa doença que é discutida nessa porção. Alguma doença espiritual. E que o Lashon Hará é uma negatividade que é praticamente impossível de corrigir. Então que é muito importante a gente cuidar do que sai da nossa boca. E eu queria contar uma história sobre isso, para entender por que Lashon Hará, por que falar mal dos outros é tão difícil de corrigir e o quanto a gente deve se guardar, tanto de falar fofoca, quanto de ouvir esse tipo de comentário. Então, tinha um rapaz chamado Moshe, e o Moshe trabalhava numa quitanda, onde ele vendia frutas, e ele trabalhava só em meio expediente, ele trabalhava no horário da tarde, no horário da noite. E um dia o grande rabino, o grande sábio da cidade, passou no final do expediente, na hora do pôr do sol, no final do dia, ele passou pela quitanda onde o Moshe trabalhava e pegou uma maçã, e botou no bolso e passou direto, sem pagar, simplesmente botou a maçã no bolso. O Moshe não acreditou que aquilo aconteceu, mas não falou nada. No dia seguinte, no mesmo horário, o rabino passa de novo, esse sábio passa de novo, pega a maçã, bota no bolso, segue em frente. Aí o Moshe não acreditou, não aguentou mais, e ele comentou só com a mulher dele, o rabino da nossa cidade, ele passa e não paga pela maçã e bota no bolso. A mulher dele comentou só com a vizinha comentou com a outra vizinha, em pouco tempo a cidade inteira, o vilarejo inteiro sabia que o rabino era um ladrão de maçãs. E naquele dia, naquele fim de semana, na sexta-feira, quando chegou o dia que todo mundo se reunia na sinagoga da cidade, o rabino chegou lá e não tinha ninguém, só tinha ele. Aí o rabino não entendeu nada e chamou a pessoa mais próxima dele, o presidente da comunidade, o líder da comunidade. Ele falou: presidente, o que aconteceu? Não veio ninguém. Aí o presidente, todo sem jeito, falou: mas rabino, é que a gente ficou sabendo uma coisa que agora fica difícil, a sua credibilidade ficou muito abalada. Aí o rabino falou: o que foi? Que o senhor roubou maçã da quitanda. Aí o rabino falou: foi. Quem contou isso para vocês? Foi o Moshe. Então chama o Moshe aqui, o rabino falou. E chamaram o Moshe, todo sem jeito, coitado, na frente do rabino. E aí o rabino falou: Moshe, o que foi que você viu? Aí ele falou: olha, rabino, desculpa, mas eu vi 2 dias seguidos. No primeiro dia não falei nada, mas no segundo dia não aguentei. O senhor pegou uma maçã e passou sem pagar, pegou sem pagar. Aí o rabino falou: Moshe, qual é o teu horário de trabalho? Ele falou: eu trabalho de tarde. Moshe, você sabia que eu aquela hora da tarde estou com pressa, estou cansado, trabalhei o dia inteiro, estou com muita fome, mas que todo dia de manhã, quando eu ia para o trabalho, eu já deixava pago uma maçã para poder na volta pegar ela fresquinha? Você sabia disso? Você tentou consultar a pessoa que trabalha de manhã? Aí o Moshe falou: não, eu não sabia. Caramba, o que eu fiz? Agora eu arruinei a credibilidade do nosso sábio, do nosso mestre. Ele entendeu o erro que ele tinha feito, então ele começou a se desculpar e falou: por favor, me ajuda a corrigir, eu quero fazer techuvá, eu quero corrigir o que eu fiz, me ajuda a corrigir. Aí o rabino, que era uma pessoa compreensiva, um sábio, e viu que o Moshe realmente queria corrigir o que ele tinha feito, falou: bom, você quer mesmo corrigir? Eu vou procurar nos livros de Cabala algum jeito de você corrigir. Aí ele falou, olha, consultei aqui e tem um jeito. É uma coisa um pouco estranha, mas presta atenção. Você tem um travesseiro de penas? Aí o Moshe falou: travesseiro de penas? Eu tenho sim. Então você pega o travesseiro de penas, sobe no telhado da sua casa, corta o travesseiro de penas ao meio e faz todas as penas saírem voando. Depois você volta aqui para falar comigo. Aí o Moshe não entendeu nada, mas às vezes os sábios falam umas coisas que a gente não entende. Foi lá e fez o que foi dito, abriu o travesseiro de penas no telhado, as penas voaram para tudo quanto era lado. E ele voltou todo feliz para falar com o mestre: e aí, rabino, agora está corrigido o meu erro do Lashon Hará, de ter falado mal do senhor? Aí o rabino falou: corrigido? Não. Agora você tem que ir lá e recolher todas as penas e trazer de volta para dentro do travesseiro. Aí vai estar corrigido. Aí o Moshe falou: mas é impossível. É impossível. E o rabino falou: da mesma forma como é impossível corrigir Lashon Hará. Porque depois que as palavras saíram da tua boca,
entrou pelo ouvido das pessoas, se espalhou, já chegou em outras cidades, na nossa época atual, né? Já chegou por e-mail, no outro lado do planeta, e a credibilidade da pessoa, a reputação da pessoa está arruinada, e agora não tem uma errata que vai corrigir aquilo. Então, a lição é: a gente tem que tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca, e é de grande sabedoria o silêncio, passar um zíper na boca e pensar várias vezes antes de falar, para não falar Lashon Hará e também para não ouvir Lashon Hará. A gente tem que saber que se alguém está falando Lashon Hará e a gente é ouvido, a gente é tão responsável quanto quem falou. E dizem que o Lashon Hará tem 3 pessoas que perdem a vida: a pessoa de quem se fala, a pessoa que fala e a pessoa que ouve. E cabe a quem ouve falar: não quero ouvir, ou mudar de assunto, ou ficar em silêncio para mostrar que aquele assunto não está agradando, mas não botar lenha nessa fogueira. É muito importante não falar e não ouvir Lashon Hará.